sua obra como criacionista o fizeram. A palavra de Deus no livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, diz que houve tarde, manhã e o primeiro dia, tarde, manhã, o segundo e assim sucessivamente até o sexto dia, inclusive a questão do sétimo. Então tem um ciclo semanal de dias de 7 dias, e dentro da palavra Yom, hebraica, mais um número definido, forma-se um dia de 24 horas. E Deus ele fez 3 atos distintos no sábado. Ele o abençoou, santificou e descansou. O sábado ele é um dia diferenciado dos demais dias da semana. Embora não está no contexto ali do sermão, mas só para deixar um pouco mais claro que o irmão José aqui falou. Então o sábado ele tem 3 princípios: a bênção, a santificação e o descanso de Deus. É por isso que a Bíblia ela faz referência em que Deus lhe deixou o sábado para que nós possamos descansar. E se você abrir as cartas aos Hebreus 4, 9, diz assim: resta um repouso sabático para o povo do Senhor. E você, povo do Senhor. É por isso que nós descansamos no dia de sábado, ou, aspas, paramos as nossas atividades seculares, do trabalho do dia a dia em que sustentamos os nossos familiares, para estar no dia de sábado cultuando o nosso Senhor, nosso Deus criacionista. É por isso que estamos aqui, ou é por isso que damos um feliz sábado às boas-vindas das horas sabáticas. Se você for em Jerusalém, no Muro das Lamentações, no pôr do sol, aquela multidão está lá, recebendo as horas sabáticas. Tá ok? Então que Deus nos abençoe, e eu fico muito agradecido por mais uma vez estar aqui. Já estou ficando com saudade, viu? Porque já está acabando. Né? Já estou ficando com saudade. O tema dessa noite tem como título Consolados pela Palavra, o amor de Deus revelado na cruz. Durante essa semana nós estamos enfatizando o centro da cruz e a obra que Deus fizer e revelar na cruz. Mas hoje, de antemão, a cruz ela só pode ser revelada porque ela está aqui dentro, na sua palavra, ou na palavra escrita. Como eu falei no dia de ontem, Deus de antemão, do Éden até Moisés, levou cerca de 2.500 anos, mais ou menos, ou 25 séculos para a palavra de Deus ela ser escrita. E aí a transmissão da vontade de Deus foi na forma oral, de pais para os filhos. Aí, de antemão, dentro dessa questão, como Jacó, fugindo da sua casa, sabia que deveria dar o dízimo. Porque no sonho que Jacó teve, ele disse: se for comigo, dar-te-ei o dízimo de tudo que me deres. Foi transmitido da parte de Deus na forma oral, de pai para os filhos em sucessivas orações. Gênesis capítulo 26, 6 diz que Abraão guardou estatutos, mandamentos, juízes e leis. Ou seja, quando você abre em Deuteronômio capítulo 4, 13 e 14, faz referência que o povo israelita também guardou estatutos, mandamentos, juízes e leis. É o mesmo contexto que Abraão, anteriormente à palavra ser escrita, ele também guardou. Então, de antemão, eu convido você a abrir a Bíblia para nós meditarmos um pouco nessa noite, em João, capítulo 5, versículo 39. Como não falar da palavra revelada na cruz e não falarmos desse versículo? E antes de lermos esse versículo, de praxe a gente fazer uma oração invocando o professor e instrutor Espírito Santo e aos anjos, para que assim possa estar presente, porque eu sou apenas um mensageiro. Oremos. Querido e excelso Deus, majestoso Criador, solicitamos de antemão a presença do Santo Espírito, a presença da Shekinah aqui, da tua misericórdia que vem de ti, para que assim possamos ser apenas um mensageiro, para que nós não venhamos falar por nós mesmos, mas instruído e inspirado pelo poder do Santo Espírito.
e assim possamos ser diferente daquilo que adentramos aqui dentro do teu templo, dentro da tua casa de oração. Casa essa que a tua palavra diz que é casa de oração para todos os povos. Ó Deus Santo, muito obrigado por mais um dia estarmos aqui para desfrutar o pão espiritual. Invocamos a tua presença, que possas perdoar os nossos pecados, possas ter misericórdia de nós, possa renovar nesse momento a tua misericórdia, para que assim possamos receber a porção dobrada do teu Santo Espírito, como Eliseu pediu. Então conceda-nos, ó Senhor, a porção dobrada do teu Santo Espírito, porque é a tua promessa, Senhor, a todos nós que invocam teu nome. Porque a tua palavra diz que onde tiver um ou dois, aqui tu está presente. E temos essa certeza pela palavra inspirada às Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, convido você a meditar no primeiro versículo que nos diz, João 5,39. Na minha versão diz: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e ela mesmo que testemunha acerca de quem? Pois é. Então veja, muito obrigado, que Deus te abençoe. De antemão, desde o início da Bíblia, ela já testifica e anuncia a respeito do Messias. Desde o início, desde o princípio, a palavra de Deus, ela foi escrita e inspirada por Deus aos profetas, ou menores, etc., e ela já testemunhava a respeito do Filho de Deus. Ou seja, porque você deve ser criteriosamente examinador da palavra, porque contém ou estar nela aquilo que testifica e testemunha a respeito de Cristo Jesus. E é por isso que contém nela a vida eterna. Interessante, eu não sei se você já leu o relato bíblico a respeito do cânon, a sua formação, ou a respeito de que muitas pessoas doaram a sua vida em prol desse livro. E aí, não sei se você sabe, no ano de 538 ao ano de 1798, esse livro simplesmente foi tirado da população na época da Idade Média Escura. Eles não tiveram oportunidade, porque o clero da Igreja Católica simplesmente retirou. E aí, não sei se você já ouviu falar naquela profecia, eu creio que sim, de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, de 1260 anos dias literais, em que o chifre pequeno de Apocalipse 7:25 reinou dentro do aspecto dessa profecia, e essa palavra de Deus não tinha acesso livre para toda a população. Até hoje, os nossos queridos irmãos católicos dizem que eles são detentores disso aqui, e que o povo comum não merece estudar essa palavra, e por isso que muitas pessoas derramaram o seu sangue. E aí veja, hoje nós temos livre acesso. Em casa eu tenho cerca de quase 10 na palavra, está ali na prateleira. Eu gosto, eu tenho uma mini biblioteca, e aí eu aprecio. E hoje você tem a liberdade de estudar. Mas eu te pergunto, quanto tempo você tem dedicado ao estudo da palavra de Deus? Eu tenho um sermão que ele faz referência enganados, e eu preguei na Bahia, quando eu fui na Bahia agora em janeiro, em três igrejas. Não sei se eu já preguei aqui, mas já preguei na igreja do Heliópolis, já preguei na igreja do São João Clima, no Moinho Velho, e esse sermão ele faz referência às passagens da irmã White, o quanto é importante você meditar nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque contém nela a vida eterna para você e para mim. Veja, as Escrituras testificam de Cristo, e na palavra o Salvador é revelado em toda a sua beleza e formosura. Testifica a respeito de Cristo, a respeito da sua cruz, a respeito do que Ele veio fazer por mim e por você. E toda pessoa encontrará conforto e consolação na Bíblia, que acha cheio de promessas quanto ao que Deus fará por aqueles que entram em relacionamento especial com Ele através da meditação da sua palavra. Então veja, é possível você entender que quando uma pessoa ela está presa, ela passa a ler a Bíblia dentro da cadeia, ou ela está no hospital, ela passa a ler a Bíblia e ela mantém uma fé viva.
Você já teve testemunho ou relato de alguém que foi transformado no momento em que ele aceita essa palavra e passa a ler a Bíblia? Ou você já viu um testemunho de um pastor da igreja adventista que ele foi preso na China, e lá ele passou 12 anos preso. E dentro dessa prisão, não sei se você já viu aquele hino, Dar Minha Bíblia. Alguém já viu? Dar Minha Bíblia, você já viu, né, irmão? Pois é. Esse pastor ele escreveu para sua mãe, e lá na China, o número desse hino é 128. E ele falou assim: eu quero um livro com 128 páginas. E a sua mãe pensou: que livro ele quer? E ela lembrou da minha Bíblia. Sabe o que ela fez? Pegou um Novo Testamento, embrulhou, colocou dentro do sabão para que ninguém assim o percebesse e levou até a prisão que o pastor se encontrava. E aí, quando ele chegou lá, ela escreveu: esse livro ou esse caderno que você pediu, você pode escrever nele e que te deixará puro para todo sempre, para toda a sua vida. No momento em que ele passa a desenrolar aquele embrulho, que ele pega o Novo Testamento, ele simplesmente diz assim, quando ele sai da cadeia depois do anos que passou, ele diz assim, perguntaram para ele: como você foi tão capaz de segurar esse tempo todo ali dentro da prisão de forma sólida? Ele disse que ele ficou tão saturado da palavra de Deus, tão enxertado da palavra de Deus, que ele estava apto e preparado para o que pudesse vir. E aí? E você? Está enxertado da palavra de Deus para estar apto, preparado para o que vier? Sabe por que eu faço essa analogia aqui? E dentro desse sermão que eu falei, eu falei sobre esse testemunho dele. Por quê? Quando você examina Apocalipse e quando você examina Daniel, principalmente Daniel 7:25, ali faz referência ao chifre pequeno de Daniel. E você sabe como adventista do sétimo dia, quando surgiu o chifre pequeno? Em 476. E o chifre pequeno de Daniel, em 476, ele é o substituto de Roma Imperial. E em 1798 surgiu a besta que se levanta da terra, após a Revolução Francesa. Em 1799, o Papa Pio VI ele foi morto, a ferida mortal aqui, e agora está sendo curado. E se você examina a palavra de Deus, ela diz que um dia esses dois poderes, chifre pequeno que se levantou do mar, chifre pequeno, ou a besta que se levantou da terra, irá perseguir o povo que guarda os mandamentos de Deus. E um dia a palavra de Deus ela será tirada ao acesso. Não mais terá você oportunidade de ler a palavra. E se isso acontecesse hoje, agora, de repente entrasse ali o poder público e simplesmente pegasse a Bíblia e colocasse vocês e eu aqui dentro da igreja, no lado da parede, e dissesse assim: renegue tua fé ou morre, renega esse livro ou morre, renega essa cruz ou morre. O que você vai ler? Seria capaz de renegar a fé? Não, né? Não? Morreria? Pois é. Amém. Sabe por quê? Em 168, Policarpo também fez isso. Foram buscar Policarpo em sua casa. Sabe quantos anos Policarpo tinha? 85 anos. Quem é o mais velho aqui da igreja nesse exato momento? Irmão José? Eu sabia. É? Irmão José, se por acaso o governador local de São Paulo viesse aqui nesse exato momento e te prendesse e levasse para o Coliseu aqui em São Paulo, eu sei que não tem mais uma analogia, e chegasse lá nesse momento e falasse para você: ou adora o governador aqui ou morre, você faria o quê? Pois é. Mas veja, irmão, Policarpo ele estava saturado da palavra de Deus. E quando o imperador Trajano, ele simplesmente diz assim: renega esse Cristo Jesus e morre ou adora César. E ele simplesmente disse assim: como eu posso renegar alguém que nunca me fez mal?
nunca se tornou meu inimigo. Em momento algum ele fez nada comigo. Pois é, ainda bem que você não renega, irmão. Policarpo não negou. Sabe como Policarpo morreu? Cantando de alegria. E quando os soldados o tirou, que ele foi buscar, e aquele, no momento do ali que eles estavam na multidão do Império Coliseu, aquela multidão, ele percebeu que não tinha lenha. As pessoas saíram correndo na cidade para buscar lenha, para queimar Policarpo. E encontraram. E quando eles voltaram e colocaram a lenha lá, os soldados foram amarrar suas mãos, e Policarpo disse assim: não precisa, eu não vou fugir. E aí ele entra dentro da fogueira, cantando, louvando, agradecendo ao Senhor da cruz, porque ele estava sendo mártir e o seu sangue estava derramando como semente. As boas aventuranças de Mateus, capítulo 5, diz: bem-aventurada é você, igreja, adventista do sétimo dia, porque doa a sua vida em prol do Rei da Cruz, mas ele é de resgatar. Você não há de perder a sua vida. Sabe por quê? Veja bem, meditando nessa questão, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos revela ou traz três indicações elevadas de motivação e disposição do homem esse espiritual, para não perder a vida eterna de vista a fé. E a primeira dela é o exercício da fé. Você tem praticado o exercício da fé? Veja, qual é a importância da fé na minha vida e na sua vida? Para percebermos o perdão, para recebermos o perdão divino, são necessárias algumas condições. E a primeira condição é a fé. Você tem estudado a Bíblia diariamente e tem mantido essa fé? Porque veja, a Bíblia declara que sem fé ou impossível ver a Deus ou agradá-lo. Veja, se você não tem fé como Policarpo, como Tertuliano, ou como qualquer outro, Pedro que morreu de cabeça para baixo, Paulo que simplesmente aceitou o momento que seria morto, e ele entendia que seu sangue seria derramado como semente. E hoje, ou no futuro, nós sabemos que essas perseguições irão voltar. E se você vacilar na sua fé, ou ao contrário, se você manter firme a fé, que mesmo que você está sendo doado o seu sangue em prol desse evangelho, você vai ressuscitar. Amém. Querido, não pense que viver por Cristo Jesus é tão simples e fácil. Não. Sabe por quê? Se você abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 17, o que vai te dizer? Esse versículo, ele demonstra para nós hoje, ou ele faz referência para mim e para você hoje, sim ou não? Porque veja, tem um inimigo feroz que ele está irado. Apocalipse 12, 17, ele está irado. E esse inimigo, ele é feroz, invisível. E se você não estiver atento, ele vai te destruir. Se você não manter a fé, ele vai te destruir. Sabe por quê? Porque veja, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem são esses? Coloque seu nome aí. Você guarda? Então é com você que ele está irado. Se você guarda, ele quer te destruir. Como eu falei anteriormente, ele tem um apreço especial por cada um de nós. Porque, além de guardar os mandamentos de Deus, nós temos o testemunho de Cristo Jesus. E em Apocalipse só aparece na Bíblia, dentro do aspecto do livro de João 19:10, o testemunho de Jesus, que testifica acerca de Cristo Jesus e aquilo que ele veio fazer na cruz. É por isso que o dragão, ou o inimigo de Deus, ele está irado com o restante da sua semente, ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que é eu e você. Então, queridos, veja, Hebreus, de antemão 11:6, que eu gostaria que você voltasse um pouquinho mais para trás. Hebreus 11:6. O que diz para você e para mim Hebreus 11:6?
diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardão do que o... Pois é. Quanto momento da sua vida você tem buscado a Deus? Quanto tempo da sua vida você tem dedicado em comunhão com Deus? Porque você tem que ter fé e por intermédio dessa fé você tem que buscar diariamente. E sem fé é impossível você estar agradando a Deus. Então, queridos irmãos, a fé é um dom que ele vem concedido da parte de Deus para mim e para você. Então veja, sem fé é impossível agradar a Deus, porque ele é um dom indispensável no processo da salvação. Então, quando nós nos dedicamos a esse Deus maravilhoso, é necessário ter fé. E veja, durante o ministério terrestre de Jesus, ele levou e perdoou as pessoas que exercem fé nele. Ou seja, durante o ministério terrestre de Jesus, ele lavou e perdoou a você. Ele lavou os seus pecados. Porque o livro de Hebreus diz que sem morte ou sem derramamento de sangue é impossível ter remissão de pecado. E ele morreu. É por isso que nós estamos falando aqui sobre a Semana do Calvário, que para muitas pessoas não conseguem entender o que é a Semana do Calvário, ou a passagem que quando ali aquele cordeiro pela primeira vez no Éden foi derramado seu sangue, já representava a tipologia de Cristo Jesus, que ele viria ao mundo morrer pelos nossos pecados. Então, veja, Mateus 9, 22 e 15, 28 faz referência ao exercício da fé que muitos no passado exerceram. E aí eu pergunto a você, eu sei que você sabe, mas você sabe o que significa fé? A fé é um dom de Deus e ela é indispensável no processo da salvação. Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 2,8, ele diz: mediante a graça, por intermédio da fé, você será salvo. Para quê? Efetuar boas obras. Então, como nós estamos falando da palavra, nada melhor do que falar sobre fé, e a fé que brota como um dom de Deus em seu coração. Ou seja, a fé nasce e cresce em nosso coração ao ouvirmos a palavra de Deus. Então abra em Romanos capítulo 10, versículo 17. 10, 17. Que na minha versão diz o seguinte: e assim a fé vem pela, e a pregação pela. Pois é. A fé ela se mantém pela pregação. E quando você ouve e escuta e prescuta a palavra, você desenvolve a fé. Então você quer ter fé? Leia esse livro. E como muito bem sabe, esse livro ele tem quase cerca de 33 mil versículos, ou 33 mil versículos. E esse livro aqui, para os judeus, ele não é conhecido como o Antigo e Novo Testamento. Não. Ele é conhecido como a Antiga e Nova Aliança. Esse livro, ele só foi conhecido entre Antigo e Novo Testamento por volta do 4º, 5º século. Quando assim a igreja, ou os pais da igreja o determinaram como tal. Antigo e Novo Testamento, fizeram a divisão. Mas para o judeu, ele é conhecido como Antiga e Nova Aliança. E quando você lê a cartas aos Hebreus, você percebe que a Antiga Aliança, ela ficou simplesmente para trás, ou alguns aspectos da Antiga Aliança. E agora passa a se valer a Nova Aliança, o conceito eterno desde eras eternas, em que Cristo Jesus, ele é seu e meu fiador, ele veio morrer na cruz. Então, vejam, a palavra é a maneira usada por Deus para justificar os seus filhos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, quando Gênesis capítulo 15, versículo 6 e Hebreus capítulo 11, versículo 1, o que Deus ali fizera com Abraão? Abraão, sai da tua parentela, da tua casa e vai para onde eu te mostrar o caminho. Se Deus hoje pedisse para você, sai da tua parentela, vai para onde eu te mostrar o caminho, você sairia? Sairia?
simplesmente sem saber para onde você vai? Talvez, né, irmão? Estou pensando, talvez, não sei, Senhor. Talvez é difícil. Mas Abraão saiu. E quando você percebe que além de Abraão sair, embora Abraão ele tinha falhas em seu caráter, que isso lhe custou para a sua sucessiva geração, seus bisnetos, filho do seu neto Jacó. E aí, veja, quando Abraão sai, e que em um momento oportuno Deus pede para que ele sacrificasse seu filho Isaque, Abraão creu em tudo que Deus lhe falou. E ali Gênesis 15 ou Hebreus 1:11 faz referência que foi imputado em Abraão a justiça, porque ele teve fé em Deus. Então veja, tem mesmo você fé para que também essa mesma justiça, ou o Pai da justificação por intermédio da fé, Abraão, recaia sobre você? Então veja, a fé é indispensável àqueles que seguem a Deus e guardam os seus mandamentos. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. 14, 12. Na minha versão diz o seguinte: aqui está a perseverança e os que guardam os e a amém. Bom você está lendo. Aqui está a perseverança ou a sua perseverança, porque você é santo. O que significa ser santo? Separado. Amém por isso. Ser santo é ser separado para uma finalidade, um propósito. Então você é santo. E você tem fé e perseverança porque você guarda os mandamentos de Deus. Aqui está a perseverança. Sabe por que aqui está a perseverança? Porque você foi perseverante até o fim, mesmo em face de morte. E aí, dentro dessa questão, quando assim o conflito cósmico estiver quase em sua finalização, a palavra de Deus, o Espírito de profecia da irmã White, diz que o inimigo ele será feroz, mas anjos magníficos te protegerão. Se Amém. Você estiver vivo nesse período. Se você não estiver vivo, com fé em Deus você vai descer preparado para levantar-se com o corpo glorificado. Amém. Mas se você estiver vivo, anjos magníficos te protegerão. E sabe, não existe arma que vai atingir você. Sabe por quê? Porque nesse período se cumprirá Salmos, cairá 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Amém. As 7 pragas cairão sobre os ímpios, porque eles adoram a besta e aceitam a sua marca. Mas você que será selado com o selo de Deus, num conflito cósmico, que está descrito em Apocalipse capítulo 7, que é o selo de Deus, você não será atingido. E infelizmente o mundo cristão lá fora, as igrejas protestantes, ou que se dizem protestantes, elas não conseguem compreender o selo escatológico de Apocalipse. Quando o anjo de Apocalipse tem o selo na mão para selar o servo do Deus vivo, eles não conseguem entender que o selo de Deus vivo está na sua lei. É por isso que o profeta Isaías já diz assim: sela a lei no coração dos meus discípulos. E aí você será servo do Deus Altíssimo, porque a Bíblia diz lá: sela a lei no coração dos servos do Deus Altíssimo. Você é um servo do Deus Altíssimo porque você é perseverante e guarda os mandamentos do Senhor. Não tem dúvida. Então, queridos irmãos, veja, a fé é o estilo de vida do cristão. Romanos 1,17, o apóstolo Paulo ele diz que a fé é o estilo de vida que você é como cristão. Ou seja, a fé é agarrar-se à mão de Deus mesmo não o vendo. João 20, 29. E aí eu te pergunto, num tempo apostólico, quando Cristo Jesus ele veio ao mundo, e mais ou menos ele nasce por volta do ano -3, -4, mais ou menos, porque ele se batiza ao ano 27 da nossa era cristã, cerca de 30 anos, diz o gentil Lucas, e morre no ano 31. E veja, num tempo apostólico, muitos viram Cristo Jesus. E hoje eu e você vê, pessoalmente, não. A gente não vê com os nossos olhos, mas ele se manifestou no nosso mundo, não foi?
Então hoje você tem a certeza por intermédio da fé que ele veio. E ele veio para vencer o inimigo e venceu na cruz. Venceu. Por mim e por você. E por intermédio dessa fé, irmãos, como a palavra de Deus aos Hebreus 11:1 diz que sem fé é impossível ver si mesmo, Criador que veio ao mundo morrer na cruz por mim e por você. Porque ao livro de Colossenses diz que ele tem mesma diedade do Pai, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. O conceito da manifestação da divindade, ele é onipresente, onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é verdade? Então veja, a certeza das coisas que a espera e a convicção dos fatos que não se veem. Você tem certeza da volta dele? Pois é. Eu confessei à irmã, eu tenho uma página no Facebook, tem quase 9.000 pessoas lá. E aí sempre eu recebo constantemente, diariamente, uma pergunta que eu sempre faço. É por isso que eu faço, porque eu recebo essa pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Sempre eles me mandam no Facebook. E eu falo o seguinte: não adianta você crer em Cristo Jesus e não ter certeza da salvação. Não adianta você ler a Bíblia e não ter certeza da sua salvação. Não adianta você se ajoelhar e pedir misericórdia a Deus, Pai ou Filho, e não ter certeza que Ele te salvou. Que faz sentido? Tem sentido? Não adianta você ter fé, ou a gente está lendo sobre fé, sobre esperança, e não brotar a certeza da salvação em seu coração. Tem sentido? Não tem. Então você tem que ter certeza, fé, acreditar que seus pecados e que Ele veio te redimir para te dar a vida eterna. Então veja, a segunda motivação é a esperança. Romanos 15:4, abrimos por favor, volte mais um pouquinho. Romanos 15:4. O apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo poder de Deus, quando ele faz referência a Romanos 15:4, eu vou abrir aqui no aplicativo, que é um pouco mais rápido. Romanos 15:4, ele diz o seguinte: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, veja, paciência e consolação da palavra escrita, você tem o quê? Esperança. Você não perca a esperança de vista. Por mais que a dor, o sofrimento, a tristeza por alguém que se perdeu, você mantenha a esperança. Na minha cidade natal, essa semana, teve uma mãe que simplesmente ela saiu para trabalhar. E a sua filha disse assim: mamãe, de 6 anos, eu vou para a casa da vizinha brincar com a coleguinha. De 6 anos, linda a criança. E simplesmente ela falou: tá bom, minha filha, que ela constantemente tinha esse hábito de ir para essa casa da vizinha. Ela é colada, é um condomínio colado. E ela foi. E no momento que bate na porta para brincar com a amiguinha, quem atende é o irmão da amiguinha com 15 anos de idade. E aí simplesmente a mãe vai trabalhar. Quando ela volta do seu trabalho, por volta das 18 e poucas mais ou menos, ela vai na casa da amiguinha procurar a filha. Pergunta: a minha filha está aí? Olha, não, ela teve aqui a procura, mas só que a minha irmã não se encontrava aqui. Essa semana agora, está até na rede social. Mas ela não se encontrava aqui, então ela voltou. E eu não sei te dizer para onde ela foi. Mentiroso. O jovem com 15 anos matou a menina simplesmente porque atrapalhou ele brincar no videogame. Matou. Escondeu dentro do seu quintal e enterrou. A polícia procurou por tudo quanto foi lugar e simplesmente a polícia teve uma noção, voltou, começou a procurar no quintal. Alguma coisa aconteceu. Descobriu. Ele matou. E quando foi preso, ele saiu sorridente. Aí, por que eu estou contando isso? Porque a mãe, com certeza seu pai, extremamente desesperado. E eu ficaria arrasado. Eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Ou perdoava, ou queria um ensejo no coração de fazer alguma coisa com ele. Porque já imaginou? Uma única filha, de 6 anos.
simplesmente vai ali e tira a vida. E aí a esperança dessa pessoa, se ela não tiver esperança nesse Cristo que ele veio ao mundo para doar-se a sua vida, para dar esperança de que essa criança ela pode ressuscitar na manhã gloriosa. Quando a pessoa não tem fé, não tem esperança, para ela diz que acabou. Não é verdade? Então veja, por que eu estou falando isso? Porque de antemão, nos Estados Unidos teve um serial killer que ele matou cerca de 40 pessoas. E quando esse serial killer ele foi julgado num tribunal, e que foi oportuno das pessoas pelas quais os seus familiares esteve presente e que ele tirou a vida dessas pessoas, alguns desejavam a morte dele, queriam matá-lo, queriam isso, aquilo, outro. Mas soube num púlpito, ali no tribunal, um cristão. Simplesmente ele olha no olho do serial killer que matou cerca de 40 pessoas e disse assim: olha, eu conheci o Cristo da cruz e hoje eu te perdoo por você ter matado meu querido. E aí sabe o que acontece? Ele chorou em lágrimas, se derreteu. O cristão ele é diferente. Por mais que no momento da dor, da tristeza, da perda de um querido filho ou filha, parente, etc., ele consegue gerar o perdão. Sabe por quê, irmão? Liberar o perdão é ser inteligente, é focar no Cristo ressurreto, porque ele te dá essa esperança da vida eterna. Então veja, para chegarmos às nossas considerações finais nessa noite, Paulo faz um resumo de tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, ou melhor, para a nossa instrução. 1 Coríntios 10:11 ou 2 Timóteo 3,16 diz que toda a palavra de Deus é inspirada para o nosso ensino e para a nossa instrução. Paulo destaca a natureza permanente do Antigo Testamento, apesar da revelação complementar do Novo Testamento. Na época em que, em processo da formação do Antigo Testamento, o Novo Testamento ele foi formulado, mas o Antigo Testamento continua em pleno vigor para a nossa instrução, toda a Bíblia. E é por isso que a Bíblia ela traz o seguinte: vai em Romanos 5,3, ou seja, o foco é a paciência do cristão genuíno, demonstra a ler as Escrituras no segundo advento de Jesus Cristo. Essa paciência do grego, o pão, que por sua vez significa resistência e perseverança. Então leia Romanos 5,3. Alguém encontrou? Poderia ler? Veja o que Paulo ele fala aí, é maravilhoso. Sabe por quê? Você sabe que Paulo ele foi considerado inimigo de Roma, mesmo sendo romano? Você sabe que na época de Paulo, o imperador ele queimou quase a metade de Jerusalém para incriminar o cristão ou o cristianismo, porque o cristianismo era inimigo de Roma? Você sabe que Paulo ele foi simplesmente decapitado, e quando ele escreve isso aí, ele passou por diversas tribulações, né? Diversos momentos difíceis, mas ele se manteve o quê? Porque ele sabia que o seu Redentor vive e por fim se levantará, e como Jó ele virá pelos seus próprios, e você virá. Está preparado? Tá, não tá? Eu também estou. Eu sei que eu sou falho, sou um pecador, e eu necessito da misericórdia dele constantemente. Então veja, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, ou seja, a consolação, do grego paraclesis, encorajamento, conforto, foi para prover essa bênção que Deus dá, paciência e da consolação. Romanos 15:5 ordenou a escrever as Sagradas Escrituras para que eu e você, através das Sagradas Escrituras, mantemos a paciência, a perseverança, a esperança e a fé, e não perca de vista. Você quer dar a salvação? Quer? Leia esse livro, que ele há de te conduzir para a vida eterna. Amém. Se você não ler esse livro, dificilmente você vai se conduzir para a vida eterna, porque muitas pessoas que perdem a comunhão ou de vista
e que não tem interesse mais nesse livro, eles acabam esfriando a fé. E acabam esfriando a fé e saindo da igreja. Sabe por quê? Um dos momentos mais que eu conheci o irmão José, ele chegou no meu canto de ouvido e falou assim: irmão, essa igreja tinha mais de 100 membros. Não foi, irmão José? Tinha mais de 100 membros. Eu te pergunto, como um membro batizado com seu nome no hall da igreja simplesmente abandona essa fé e sai? É porque ele continua lendo a palavra? Não. Porque o irmão White diz que cerca de 20, quantos estarão preparados para a vinda de Cristo, ou quantos estarão firmes? Segundo a Ellen White, nenhum. Pois é. De 20, nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque se você não se mantém firme nisso aqui, realmente você examina a fé, não dá importância ao que Cristo Jesus fizeram, porque quer ter fé, quer ter paciência, esperança, examine as Escrituras Sagradas. E na minha consideração final, veja, eu gostaria de que você entendesse que a palavra de Deus é a base da nossa fé. Numa situação semelhante, Jesus se revelou a Maria Madalena, João 21:16, mas não se revelou de início para os dois discípulos, ia para Emaús, porque Jesus não se revelou ao discípulo no caminho de Emaús, porque queria fundamentá-los na palavra de Deus. Primeiramente, porque apesar de terem tristeza, a causa da sua tristeza era a frustração e uma grande expectativa. Eles entendiam que o Messias viria de uma forma, mas ele veio de outra. Qual foi a forma que o Messias veio? Para mim, para você e para as pessoas do passado e futuro? Salvar você e a mim. Por gentileza, irmão, projete o hino, por favor. E eu convido a todos ao som do hino ficar de pé. O hino é o inexplicável. Isso. Passou, aí, opa, chegou. Vamos ficar de pé? Simples de falar, um tema tão comum.
Como vocês sabem, nós estamos finalizando essa Semana Santa. Para mim foi uma jornada incrível. Amanhã a gente finaliza ela. Confesso que eu não estava preparado para isso. Não. Mas aquele capacita. Não foi fácil. Preparar sermão, meditar o que eu vou falar, como falar. A gente olha o tema, mas às vezes o tema não se encaixa naquilo que a gente quer, mas ele capacita. Graças a Deus, louvado seja Deus, que Ele nos deu a capacidade, porque eu fiquei surpreso com o chamado. E a gente aceita de boa cara. Oremos. Maravilhoso e excelso Deus Criador. Muito obrigado por manter a esperança numa palavra que é inspirada pelo poder do Santo Espírito. Tu revelaste a tua palavra pela tua teofania, que aquilo que se cumpriu se cumprirá e não tardará, porque a tua vinda está próxima. Ó Deus, eu oro para que aqui as irmãs estão visitando, elas se sintam o desejo de confortável pelo poder do Santo Espírito, de cada vez mais entregar as suas vidas em tuas mãos. Amém. E que amanhã será um novo dia, um dia radiante, que aqui estamos e que o Espírito Santo brota em seus corações para que elas possam também sentir o desejo de estar aqui. Amém. Também os irmãos que se encontram aqui também, de modo especial, que amanhã possamos retornar aqui a teu recinto, a tua presença aqui, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Nos despeças agora em paz para nossos lares e que possamos manter a fé viva, na certeza, na convicção de que o que tem pela frente pode até ser doloroso, uma batalha por vir, porque a tua palavra descreve a luta de Jacó. A luta é essa em que às vezes nós não teremos a certeza da salvação, mas muito obrigado, porque por meio da fé e da esperança viveremos e ressuscitaremos se assim morremos, ou então teremos um corpo glorificado para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Cristo Jesus. Nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos e que retornem em paz para os seus lares. Amém.